Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 12, trecho 15. 18 de julho de 1917. A alma que vive na divina vontade vive em Jesus e à custa dele. Então, esse trecho é bem interessante, que esse trecho é bem interessante, que vai complementar o estudo 55, parte 4 da Escola da Divina Vontade, né, que Jesus explicou sobre o casaco de tricô, a blusa de tricô, né, do plano dele, que é o plano dele, e que foi o último vídeo da Escola da Divina Vontade, a última aula da Escola da Divina Vontade, primeira parte, o primeiro trecho, né, que foi meditado, que Jesus fala, né, a Luísa fala, a Luísa falando, né, quero que, como se a Divina Vontade esperasse para investir os pequenos átomos dos meus atos, né, os nossos pequenos atos, a Divina Vontade quer investir os nossos pequenos atos. E aí Jesus falou para ela que o nosso ato, nossos pequenos átomos investidos, nossos pequenos atos investidos pela Divina Vontade se igualam aos atos de Deus, aos atos da Divina Vontade. Aí, para explicar isso, ele deu o exemplo, né, da blusa de tricô. Que Deus tem um plano muito importante, um plano que ele tem. Daí, esse plano é muito importante para Deus. Deus lucra com esse plano. Por que ele lucra? Porque ele criou seres semelhantes a ele, filho. Ele teve filhos que são imagem e semelhança dele. E aí, quando ele olha para essa criatura, para esse outro ser, ele se vê multiplicado, ele vê como se ele vê cópias dele, né? Então, ele se expande como se ele fosse, né? Ele teve filhos. E aí, ele tem um plano, e tem uma parte do plano que é para as criaturas fazerem, que Deus não vai fazer, que é a parte da criatura, parte dos seres humanos. Que é o exemplo dessa blusa de tricô, que Deus fez toda a parte de trás da blusa, pensa numa blusa de tricô de manga comprida.
Ele fez toda a parte de trás da blusa, Nossa Senhora fez toda a parte da frente. E a Luísa fez uma das mangas. E os outros seres humanos, nós, agora a gente está fazendo a outra manga da blusa. E cada ato nosso é um pontinho desse tricô para formar essa blusa. E aí a Luísa vai perguntar nesse trecho para Jesus justamente assim, mas por que o Senhor ama tanto que a criatura faça a sua vontade? O Senhor já não faz tudo sozinho, já não tem necessidade de nada. O Senhor faz tudo sozinho. E aí a gente pode perguntar a mesma coisa, mas Deus não tem capacidade de fazer essa blusa sozinho? Por que Ele não faz tudo sozinho? Ele fez uma parte, a Nossa Senhora fez outra parte, ela teve que ver como Ele fez tudo, contemplar o que Ele fez, a parte dele, imitar Ele, fazer igual Ele. Os pontos, é igual Ele falou, né? Os seus atos têm que se igualar aos meus. Então ela teve que fazer essa parte da blusa, do tricô, usando a mesma linha que ele usou, com o mesmo ponto, com a mesma técnica. Tem que se igualar, a blusa não pode ficar. Ninguém pode olhar para a blusa de tricô e perceber que foram 3 pessoas, 4 pessoas que fizeram a blusa. Milhões de pessoas, né? O ponto tem que ser igual, tem que ficar uniforme, né? Você olha para uma blusa de tricô, você não vê diferença na cor da linha, não é para ver numa blusa bem feita, né? Não é para ver diferença na cor da linha, no jeito do ponto, né? Até na largura do ponto. Tem que estar uniforme. A gente olha e veste a blusa e não percebe se foi. Ninguém pensa nisso. Se foi uma pessoa que fez, foi 2, foi 3, foi 100, foi 1000. Você vê a blusa pronta. Então é esse o plano. É desse jeito que tem que ser. Então ele não poderia fazer tudo sozinho, então, já para ficar tão perfeito e lindo. Aí ele vai explicar para ela. O amor é assim, não é sozinho. O amor define sozinho. Então a gente contempla o que ele fez e ele vem fazer a nossa parte junto com a gente. O que a Nossa Senhora fez foi por graça de Deus. Ela é por graça o que ele é por natureza. Tudo que a Luísa fez foi por graça de Deus. Tudo de bom que a gente faz é por graça de Deus, é a vontade dele. A gente fazer esses atos tem que ser com a vontade dele, que é como se fosse a matéria-prima, a linha para fazer o tricô. Luísa fala, continuando meu estado habitual, eu tentei verter-me toda no santo querer de Jesus e pedi-lhe que ele derramasse tudo em mim, todo em mim, de modo a não sentir mais eu mesma, mas todo Jesus. Então o bendito Jesus veio e me disse, então ela estava pedindo assim, né? Eu não quero sentir mais que eu existo, né? Tipo assim, eu não quero sentir mais que eu existo, eu quero ser. Não quero mais sentir meus pensamentos, não quero mais sentir os meus desejos, a minha vontade, mas só a sua. Que ele derramasse todo, que Jesus se derramasse todo nela, ele mesmo. Deixa eu arrumar isso aqui. Que ele se derramasse todo nela. Que ela não sentisse mais ela mesma, mas sentisse Jesus. Eu não quero mais sentir as minhas palavras, os meus pensamentos. Eu não quero mais fazer o que eu quero, mas o que Deus quer. Então, para isso, eu preciso saber o que Ele quer. Eu quero que Ele me guie, né? Aí, nesse trecho da escola, ele fala que a alma que quer viver na vontade dele, como um recém-nascido, um parto, um bebezinho bem pequeno. Como um parto, um bebê recém-nascido,
que depende dele para tudo. Ah, assim, meu gato tá. Sai daqui. Aí ele disse, minha filha. Aí Jesus respondeu para ela, minha filha, quando a alma vive, de minha vontade, e tudo o que faz, faz em meu querer, eu a sinto por toda parte. Quando a alma vive de minha vontade, e tudo o que faz em meu querer, eu a sinto por toda parte. Sinto-a na mente, meus pensamentos correm nos seus pensamentos correm nos meus. E como eu difundo a vida da inteligência das criaturas, se difunde junto comigo nas mentes das criaturas. E quando vê que me ofendem, peraí, deixa eu tirar esse gato aqui, que ele não vai deixar eu falar o vídeo, não. Ai, sim. Só que ele fica batendo na porta depois. Minha filha, quando a alma vive de minha vontade, e tudo o que o faz em meu querer. Eu a sinto por toda parte. Sinto-a na mente. Seus pensamentos correm nos meus. E como eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, ela se difunde junto comigo nas mentes das criaturas. E quando vê que me ofendem, ela sente minha dor. Sinto meu coração, mas bem sinto um batimento em dois em meu coração. E conforme meu amor se derrama nas criaturas, ela se derrama junto comigo e ama comigo. E se não sou amado, ela me ama por todos para me corresponder no amor e me consola. Em meus desejos, sinto o desejo da alma que vive em meu querer. Em minhas obras, sinto as suas. Em tudo. Assim pode dizer que vive de mim, às custas de mim. E ela respondeu, meu amor, tu fazes tudo por ti mesmo e não tens necessidade da criatura. Por que então amas tanto que a criatura vive em ti e do teu querer? Né? Ela perguntar isso, porque a gente pode ficar assim. Mas Deus não tem necessidade de nada. Não tem necessidade da criatura para. Não era muito mais fácil Deus mesmo terminar esse tricô, fazer tudo sozinho? Porque ele fica. Né? Porque ele quer que a gente termine essa blusa. Porque ele não termina sozinho? Por que ele quer que a gente olhe o que ele faz e faça junto com ele, faça o mesmo que ele faz? E imite o que ele faz? Claro que a gente não vai conseguir fazer igual ele faz. Ele é infinito, perfeito. Como que a gente vai conseguir fazer como ele? Não era mais fácil ele mesmo fazer? E é desse jeito, gente. A gente pensa desse jeito com os nossos filhos. Tipo assim, às vezes você acha mais fácil ir lá e fazer no lugar da pessoa, no lugar do filho, ainda mais criança pequena. Tem que ensinar, né? Ensinar o filho. Filho, vamos. Por exemplo, meu filho gosta muito de ajudar a fazer as coisas em casa. Aí ele fala, quando eu vou lavar a louça, mãe, deixa eu te ajudar, mãe, deixa eu te ajudar a lavar a louça, o que eu posso fazer? O mais velho fala. Aí, às vezes eu falo, não, filho, pode deixar que a mamãe lava, que é muito mais fácil para eu lavar sozinha do que ensinar para ele lavar. Ele, não, mamãe, mas eu quero ajudar, eu deixo ele ajudar.
E eu tenho que confiar que ele vai fazer tudo direitinho, tem que e já falar, se ele quebrar alguma coisa, não tem problema. Eu sei que ele é criança, ele tá aprendendo. Então eu perdoo, né? Já perdoo antes de acontecer qualquer coisa. E, por exemplo, domingo ele tava me ajudando a lavar. Eu falei, tá, então eu vou lavar e você enxuga e guarda. E ele, tá bom, mamãe, mas como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em cima da mesa, vou colocar um pano aqui pra você, vou colocar em cima da mesa. E, e você vai enxugar. Mamãe, eu falei, filho, mas os de vidro não, tá? E ele, não, mamãe, eu não vou quebrar, não, vou deixar, eu vou enxugar em cima da mesa, em cima do pano, não vou quebrar. E eu, tá bom, então, pode fazer. Aí ele pegou e guardou e enxugou todos os copos de vidro da xícara. Enxugou tudo, guardou tudo e não quebrou nenhum. Mas eu tive que confiar e já falar assim, se quebrar alguma coisa, eu nem vou brigar. Nem vou me importar se quebrar alguma coisa. Então, assim, o que Deus pede pra gente fazer, a nossa parte. Ele sabe que a gente é criança, né? Pequena. Ele não vai. Isso de deixar o outro fazer e confiar e querer que a pessoa faça igual com meu filho é amor, né? Porque isso é amor. Ele vai explicar aqui por quê. Falou, claro que não tem necessidade de nada. Eu faço tudo por mim mesmo. Aí aqui, ó. Mas o amor para ter vida quer seu desabafo. O amor para ter vida quer seu desabafo. Supõe um sol e não tem necessidade de luz porque tem suficiente para si e para os demais. Mas havendo outras pequenas luzes, apesar de que não tem necessidade, as quer em si como companhia, tá vendo? Deus é o sol grandão, sol luminoso, infinito. E ele criou pequenos sóis para iluminar com a luz dele, dar vida a esses pequenos sóis, que são nossa alma, nossas almas, os filhos dele. Ele não tem necessidade, mas ele quis. O amor quer seu desabafo, quer companhia. O sol grande quer companhia de pequenos sóis, pequenas luzes. Ele tem necessidade, mas ele quer a companhia desses sóis semelhantes a ele, dessas pequenas luzes, para desafogar-se e para engrandecer as pequenas luzes, para iluminar as pequenas luzes e as pequenas luzes serem semelhantes ao sol, como se fossem pequenos sóis. Injúria não fariam as pequenas luzes se o rejeitassem? Se um sol quer te tornar outro sol, só que o sol é infinito, ele quer te formar como um pequeno sol, semelhante a ele. Pequeno, mas semelhante. Injúria. E esse sol grande, ele não tem necessidade, ele por si mesmo tem o suficiente, ele não precisa de nada. Mas ele quis. Ele não tem necessidade, ele quer companhia. Para desafogar-se, para engrandecer as pequenas luzes. Não fariam as pequenas luzes se o rejeitassem, se não quisessem receber do sol a luz para ser outro sol e também doar, né, como ele explicou ontem na escola, é para doar. A gente se torna outro sol, um pequeno sol, para ser como o sol grande. Como que o sol mesmo, Deus ele é doação, caridade, amor. Ele doa tudo que ele tem. Ele não pensa nele mesmo, ele só quer doar. Então você se torna um pequeno Deus, um filho de Deus, semelhante a Deus, para se doar, a renunciar a si mesmo, né? Como Jesus toma a sua cruz e segue. Sacrifício, amor, doação. A minha filha, vontade,
Minha filha, a vontade, quando está sozinha, é sempre estéril. O amor isolado definha e se apaga. E eu amo tanto a criatura que a quero unida com minha vontade para fazê-la fecunda. A vontade, quando está sozinha, é sempre estéril. O amor isolado definha e se apaga. E eu amo tanto a criatura que a quero unida com a minha vontade, para fazê-la fecunda, para dar-lhe vida de amor. E nisto eu encontro o meu alívio. Olha só, gente, porque só para desabafar no amor criei a criatura. Olha como é importante o que ele está falando. Porque só para desabafar no amor criei a criatura. Não para outra coisa. É por isso todo o meu empenho. Ele só nos criou para desabafar no amor. Desabafar no amor. Para ter seres semelhantes a ele. Para desabafar no amor, doar o que ele é. Esse pequeno sol, para ele depositar tudo o que ele é, doar a vontade dele, a ele mesmo, para a gente ser outro ele, pequeno, mas outro ele, semelhante a ele, filho dele, parto dele, que vai agir como ele é, vai agir como ele age, que vai pensar como ele pensa, que vai falar como ele fala, que vai amar como ele ama, que vai desejar o que ele deseja, que vai ter os mesmos gostos dele. É um filho. Um filho te imita. Pode prestar atenção no seu filho, ainda mais quando é criança. Ele imita tudo que o pai faz, imita tudo, imita, principalmente o filho imita o pai. Quando é menino. Imita, as coisas, eles prestam atenção em tudo que o pai faz e imita. Ele começa a falar como o pai, ele imita os pensamentos do pai, ele imita o time que o pai torce, ele imita, ele gosta das coisas que o pai gosta. É assim o filho. E nós somos, nós somos assim, filhos. Nesse trecho, Jesus explicou, no trecho da escola de ontem, que a alma, quando vive na divina vontade, ele sente que ele é pai. Ele falou, como é bom me sentir pai. Porque o filho reconhece, porque um pai, imagina, gente, um pai que o filho não reconhece. Ele teve um filho, né? Imagina um pai aqui da Terra. Ele teve um filho, mas o filho não reconhece como pai. Não quer saber dele como pai. Mora longe e nem liga pro pai. Não quer saber do pai. Não quer saber do pai. Então esse pai se sente pai. Ele pode exercer o papel de pai. Uma coisa é ser pai. Eu sou o pai, eu saio de mim essa criança. Mas se ele não conviver com a criança, não ensinar a criança, não ser o provedor, não estar ali junto, não conviver com esse filho, não se doar para ele, assim, não ter essa convivência de pai, não cuidar do filho, ele vai se sentir pai? Ele vai exercer o papel de pai? Ele vai exercer a paternidade? Você cuidar, criar? Então, é como se ele não fosse o pai. Só é de palavra, né? E Deus é a mesma coisa. Quando a gente reconhece ele como pai, vive assim, como um parto, né? Ele falou, quem quer viver na minha vontade, eu sinto como se fosse um parto meu. A pessoa por própria vontade, quer ser esse filho dependente, esse parto, esse bebê recém-nascido que depende do pai para tudo, que depende de Deus para tudo. Então ele falou aqui, ó, no início, minha filha, quando a alma vive de minha vontade, o que faz ou faz é meu querer, ela quer, tem esse desejo, né? Essa intenção, essa consciência. Não é só uma intenção, é uma consciência. É uma consciência que é adquirida. Como que a gente tem essa consciência de querer viver e fazer tudo o que faz na divina vontade? Você pensa
Quando você acorda, gente, é natural, assim, é uma coisa natural, não tem, você não, tipo, não é assim, como que eu posso explicar? Tem uma ligação com Deus, uma comunicação com Deus constante, perene, como se fosse um fio ligado numa tomada, né? Tipo assim, uma conexão com Deus assim constante, sem ter que você fazer nenhum esforço para lembrar de Deus. Tipo assim, por exemplo, quando você tá dormindo, 24 horas você tá, não é, não é só pensando em Deus, não é só pensando em Deus, é tendo a consciência de que você tá no colo dele, como esse bebê, esse parto. Sabe aqueles bebezinhos que, quando eu tava lembrando disso, Senhor, esse bebê, esse parto, como se fosse aquele. A alma fica tão dependente de Deus, mas tão dependente, é como se fosse aquele bebê prematuro, que nasce prematuro e vai para incubadora. E aí eles tem uns programas nos hospitais que eles descobriram que o bebê prematuro, quando ele ficava só na incubadora, ele demorava muito para desenvolver. Para desenvolver, que eles descobriram que quando o bebê tinha contato com a mãe, com o colo da mãe, ele saía muito mais rápido da UTI, da incubadora do hospital. Muito mais rápido. Se ele tivesse o contato pele a pele com a mãe. Então eles faziam uma técnica que chama canguru. Pega o bebezinho só de fraldinha, coloca assim no peito da mãe, assim no colo da mãe, encostada entre os seios dela. Um bebê prematuro, ele é bem pequeno, ele cabe assim na palma da mão, às vezes. Seio. Aí ela coloca pele a pele, não coloca roupa na mãe, não. Coloca, tipo, o bebê dentro da blusa da mãe, tipo assim. Coladinho, ele só de fraldinha, pele com pele. E aí coloca um sling, que é um tecido bem grande, enrola e amarra, e o bebê fica lá, grudadinho na mãe. E ele fica ali um tempo com ela. E esse contato da mãe com o filho, pele a pele, faz o bebê desenvolver, engordar. Meu Deus, é incrível. Por quê? Ele sente como se ele estivesse na barriga da mãe. E o bebê não, o bebê tem essa dependência da mãe. Esse calor do corpo da mãe, esse amor faz ele, é o amor da mãe que faz ele desenvolver. É incrível, é um milagre. É de Deus isso, né? Coisa divina. O amor que o sustenta, que faz ele desenvolver. Aí a gente é como se fosse isso. Esse bebê no canguru, assim, bem pertinho de Deus. Você sente que o tempo todo você tá perto dele. Você tá nele, você tá no colo dele, assim, no colo mesmo, bem pertinho. Então você acorda, você não tem que ter um despertador te falando oração. Tipo assim, você não tem uma agenda de orações, um plano a cumprir, ó, tal hora eu tenho que rezar, eu tenho essa oração para fazer, como na santidade humana muitas vezes a gente faz um planejamento de oração. Tem até na internet vendendo assim, né? Algumas irmãs fazem, vende guia espiritual, planejamento de oração, de vida espiritual. Aí lá ela fala tudinho que você tem que rezar cada hora. Tal hora você reza isso, tal hora você reza aquilo. Aí você fica, aí a pessoa fica, né? Tem que colocar o despertador, tem que anotar, tal hora tem que fazer a oração. Na divina vontade você acorda já rezando, mas é assim, rezando, já falando com Deus, assim, de forma muito espontânea. Não, não sei nem explicar. É uma conexão, uma comunhão, uma comunicação. A sua mente está conectada com a dele. Você não esquece dele. Não tem como você esquecer dele. Você não esquece. Tá sempre ligada à mente. O coração todo, como a Luísa falou, todo é ele mesmo.
E ontem, antes de dormir, eu li um trecho, a Luísa falando assim: como que eu vou explicar como que Jesus vive dentro de mim? Eu não lembro direito como que ele falou, que ela falou, mas foi assim: ele falando para ela, você não sente que eu tô vivo no seu coração, que eu tô no seu coração, você me sente no seu coração? E ela assim, é assim mesmo. Eu sinto como se no meu coração, e é desse jeito, a gente sente que ele tá com a gente o tempo todo. Que ele habita, é isso, é habitar. Como a gente foi criado para isso. Uma habitação divina. E ele tá sempre na casa dele, que é a nossa alma. Sempre. Sempre, sempre não sai. É o lugar que ele fez para ele morar. E ele mora e ele não sai da casa dele. O tempo todo. De minha vontade. Tudo o que faz, o faz em meu querer. Aí você vive com essa consciência, né? Com essa consciência de querer fazer tudo o que faz na divina vontade. Como que a gente. O que faz a nossa alma ter essa consciência constante? E ter essa consciência, não é só um desejo, é uma intenção, assim. É uma consciência, é o conhecimento. É o livro do céu que traz esse conhecimento, essa consciência. De você falar, nossa, eu só quero fazer a vontade de Deus. Que a alma chega nesse ponto, assim, de nunca querer fazer sua própria vontade, de querer só a vontade de Deus, de se apaixonar e falar, não quero mais fazer a minha vontade. O livro do céu. É o livro do céu, é o estudo, é o conhecimento. É a meditação, é ficar ruminando essas verdades, né? É essa verdade. Eu a sinto, então, quando ela vive, de minha vontade. E tudo o que faz, o faz é meu querer, que você quer fazer, tem essa consciência e fala, sempre, sempre, eu quero sempre fazer a vontade de Deus. E faz mesmo, não é só falar também, né? Só ficar rezando. É realmente fazer. Entender o que Deus quer. Ser dirigida por Ele o tempo todo. Eu a sinto por toda parte. Sinto-a na mente. Seus pensamentos correm nos meus. Seus pensamentos correm nos meus. E como eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, ela se difunde junto comigo nas mentes das criaturas. Sente o seu pensamento no dele, porque você fala. Você quer pensar como ele, você quer pensar no que ele está pensando. Você vai para ele. E o que ele está pensando? O que sai dele, né? Como que a gente faz para entender? Meu Deus do céu, Senhor. É o conhecimento. É o livro do céu aqui, o que ele está pensando. Ele está te falando o que ele está pensando. O que ele pensa, como ele pensa. É o livro do céu. É o conhecimento da vontade dele. Você fica o tempo todo querendo, com essa consciência. Seus pensamentos correm nos meus. Você só pensa em direção a ele, ao que ele quer. Ele quer pensar. Seus pensamentos correm nos meus. E como eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, e nas. Ele é. Meu pai, me ajuda a explicar o que eu estou entendendo. A vida de todas as inteligências. Ele é a vida de tudo. E aí você corresponde a esses, o que Deus quer pensar. Eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, e você tá esse grupo, né? Ele difunde a vida da inteligência em todas as mentes. Ele é a vida da nossa vida. Deus é a vida da nossa vida. Ela se difunde junto comigo nas mentes das criaturas. Quando eu tô lendo isso aqui, eu tô lembrando de um trecho que eu li ontem. Falou do reino, do povo, que eu acho que vai ajudar a gente a entender isso aqui. Ele falou aqui, seus pensamentos correm nos meus. Realmente esse trecho que eu li ontem vai ajudar muito a explicar isso aqui. Os nossos pensamentos correm nos de Jesus.
nossos desejos, ele sente o nosso pensamento na mente dele. E quando vê que me ofendem, ela sente minha dor. Sinto aí no meu coração, mas bem sinto um batimento em dois no meu coração. E conforme meu amor se derrama nas criaturas, ela se derrama junto comigo e ama comigo. E se não sou amado, ela me ama por todos para me corresponder no amor e me consola. Em meus desejos, sinto o desejo da alma que vive meu querer. Em minhas obras, sinto as suas, em tudo. Assim pode dizer que vive de mim às custas de mim. Todo o nosso ser se volta para Deus. Tudo que você quer é o que Ele quer. Você só pensa no que Ele quer pensar. Você pensa o que Ele pensa. É isso. Você ama o que Ele ama. Você perdoa como Ele perdoa. Você age, você só faz o que Ele quer fazer. E Ele só faz o bem. Você vive assim, às custas dele. E como que você vai viver assim? Lendo o livro do céu, entendendo a palavra dele. Ele se revela. Ele deixa-se ser conhecido com a palavra dele. A palavra dele é o que? O pensamento dele está aqui na palavra. O que ele pensa, ele colocou aqui, não tudo, né? Não tem como ele colocar tudo nesse livro. Todo ele mesmo nesse livro, não tem como. Mas à medida que a gente vai lendo, você vê que a gente vai lendo e vai vindo mais pensamentos. E ele vai falando mais coisas. Ele vai explicando mais coisas, saindo mais coisas dele. Ele se comunica pensamentos que vêm na nossa mente. Pensamentos. Você quer pensar e ele vem falar com você. Você quer ouvir e ele vem falar com você. E esses pensamentos que vêm na sua mente são ele. É ele. Ele fala com todos. Como ele estava falando aqui no grupo, ali falando, né, que Jesus fala o tempo todo, só que muita gente não dá importância, não entende que é Deus. Claro que quando a pessoa pensa muito em si mesma, quando pensa muito em pecado, em fazer o mal, ela está usando essa vida que ela está recebendo da inteligência, a inteligência. É como se a inteligência fosse uma vida. A vida da inteligência, os seus neurônios funcionando, é Deus. E aí se você usa esses pensamentos para fazer o mal, para planejar o mal, para pensar em si mesmo, egoísmo, não é Deus, não é um pensamento divino. Você está usando seus neurônios para ofender a Deus. Você recebe a vida dele, da inteligência dele, e devolve ódio, e devolve blasfêmia, e devolve egoísmo, e devolve. Você usa isso, você usa a vida que você está recebendo de Deus para dar vida à sua própria vontade, aos seus próprios pensamentos, aos pensamentos que vêm do seu eu sozinho. Você usa. Mas quando você vive com a intenção de usar a sua vida, de usar a sua mente, seu cérebro, para pensar o que Deus pensa, ele derrama os pensamentos dele nos seus. Ele derrama, ele se derrama. Ele se comunica. E você, como você está atenta e quer ouvir, você entende. É ele. E você corresponde e recebe amor e devolve amor. E aí ele falou nesse trecho: a santidade, a vida é dar e receber, dar e receber, dar e receber. E dar e receber o quê? Deus dá a vontade dele e você recebe a vontade dele e doa de novo a vontade dele. É como se fosse um círculo, né? Um ciclo. Ele dá a vontade dele, passa na sua vontade, na sua mente, ele dá o pensamento dele, o pensamento dele passa na sua mente e você devolve para ele o pensamento dele. Ele te dá amor, você recebe o amor dele e devolve para ele amor. Tudo que você recebe dele e devolve para ele mesmo. Então, só ele existe. Só a vontade dele, só o amor dele, só os pensamentos dele. Foi para isso que a gente foi criado. A gente, por nós mesmos, a gente não tem santidade, não tem amor, não tem bondade. Então, ele nesse trecho, esse trecho vai ajudar a gente a entender isso aqui.
É no volume 29. E aqui. Atos bons feitos na divina vontade se mudam em luz. Efeitos admiráveis do abandono nos braços de Jesus. Quem se faz dominar pela divina vontade se converte em povo de seu reino. Então, essa parte aqui do povo de seu reino. A Luísa fala assim: estou nos braços da divina vontade, que forma seu dia de luz em minha pequena alma. E se alguma nuvem aparecer neste dia, a potência de sua luz a fixa, e a nuvem, vendo fixada, escapa, se dissipa e parece que diz: vê-se que não há lugar para mim neste dia que forma a vontade divina na criatura. E ela parece que lhe responde: onde estou eu, não há lugar para nenhuma. Porque da criatura quero fazer um ato só de minha vontade, a qual não admite nada que a mim não pertença. Então, qualquer, por exemplo, perturbação que vem na sua alma é uma nuvem negra. E aí a divina vontade já dissipa essas trevas. Você, com sua própria vontade, você, pelo conhecimento que você tem, a presença de Deus na sua alma dissipa tudo. E você, só ouvindo ele falar uma palavrinha, dissipa todas as trevas. Como esses dias eu tava lendo a Valtorta sábado. E aí era o texto da parte da tentação de Jesus no deserto. Aí nessa tentação, nesse capítulo, tem a parte que o demônio fala. O que o demônio falou para Jesus, que Satanás falou para Jesus na hora da tentação. E quando eu estava lendo essa parte do demônio, me deu uma coisa tão ruim, mas tão horrível, uma sensação tão horrível na alma, assim, um sofrimento. Meu Deus, eu quase não estava conseguindo ler, de tanto sofrimento, tanta repugnância com as palavras dele. Parece que ele perfura assim, o coração, sabe? Uma faca, sabe? Que arde, que dói demais. As palavras dele cortam, assim, sabe? É horrível. E aí, quando eu comecei a ler a parte de Jesus, é como se fosse assim, um bálsamo. As palavras dele acariciam, assim, é uma carícia. Ele infunde paz, assim, é perceptível, assim, muito real. Você toca com a mão quando é Deus que tá falando. Dissipa tudo. Aí eu lembrei disso aqui. Dissipa tudo. Quando ele fala. Então, quando é um pensamento nosso, quando é algo que não vem de Deus, é sofrimento. Traz essas nuvens de perturbação. Mas quando ele fala, basta ele falar uma palavra. A gente vem, às vezes você tá com uma dúvida, alguma coisa, você vem conversar com Jesus, ler alguma coisa. E ele dissipa tudo. Onde estou eu não há lugar para nenhum, porque da criatura quero fazer um ato só de minha vontade, a qual não admite nada que a mim não pertence. Ó vontade divina, como és admirável, potente e amável, e sumamente ciumenta onde tu reinas. Ponha sempre em fuga minhas misérias, tá vendo? É o que ele põe em fuga, misérias, fraquezas, as nuvens de minha vontade, a fim de que meu dia seja sempre perene, e o céu da minha pequena alma seja sempre sereno. Como se a nossa alma ela é como se fosse olha para o céu, para os planetas, para o universo. A nossa alma é um pequeno universo. Tanto que tem a foto, né, do universo, é o mesmo desenho da foto do cérebro humano. É idêntico. A foto do universo é a foto do cérebro. Então, é como se Deus fosse o universo, a gente fosse o nosso e a nossa, e o ser humano, né, a sua mente é semelhante ao universo. Então é um pequenino, como Jesus falou, ele é o sol e ele criou esses pequenos sóis, essas pequenas luzes que ele dá vida a essas pequenas luzes.
Mas enquanto isso pensava, meu amável Jesus me disse: minha filha, o bem é luz. E se este bem se faz em minha divina vontade, se formam tantos raios por quantos atos bons se fazem. E meu fiat fixa estes raios de luz na circunferência de sua luz eterna. Assim estes atos ocorrem em nossos atos. E fazem duplo ofício de louvor, de adorações, de amor perene para com nossa majestade adorável. E de defesa, de misericórdia, de ajuda, de luz para o gênero humano, de acordo com as circunstâncias em que se encontra. Pelo contrário, seus atos bons não são feitos em minha vontade e com sua potência, porque são luz, não têm a força de se estender para fixar na circunferência de nossa luz, e ficam sem sustentação, como raios divididos, e por isso não têm vida perene, e faltando a fonte da luz, há perigo de que pouco a pouco se extingam. Então, a viver na santidade humana, na vontade humana, apesar de fazer o bem, você não é perene, não é constante. Você não tem essa conexão que eu falei, perene, né? Ele até usou a palavra perene. E por isso não tem vida perene. E faltando a fonte da luz, há perigo de pouco a pouco se extingue. Então você fica, ora bom, ora você tá sentindo a presença de Deus, tá com fé, fervoroso, ora desliga. Tipo assim. Depois disso, seguindo meu abandono no querer divino, sentia-me toda afligida pela privação do meu doce Jesus. Sua privação é como um martelo que sempre bate para recrudescer a dor, e só cessa de golpear quando o hóspede divino sai de seu esconderijo para fazer sua visita à sua amada criatura. Sua doce presença, seu trato amável, faz ressurgir da mesma dor a alegria e o martelo detém seu trabalho cruel. Mas enquanto o celestial visitante se retira, começa seu golpe de novo, e minha pobre alma se sente toda olhos, toda ouvidos, quem sabe se pudesse vê-lo e ouvi-lo de novo. E ansiosa espera e continua esperando aquele que, havendo-me ferido, só ele tem o poder de cicatrizar a ferida que me fez. Ai de mim, muito dolorosa. Enquanto desafogava minha dor, meu doce Jesus retornou, e abraçando minha pobre alma me disse: filha, estou aqui, abandona-te em meus braços e confia em mim. Ele nunca sai, né? Ela só para de ouvir ele, e de ver, de sentir, mas ele nunca sai. Ele tá lá dentro da alma dela. Filha, abandona-te em meus braços e confia em mim. Teu abandono em mim chama a meu abandono em ti. E forma o meu doce repouso em tua alma. O abandono em mim forma a doce e potente corrente que me ata tanto a alma, que não posso desvincular-me dela, até voltar-me seu amado e doce prisioneiro. O abandono em mim me dá à luz a verdadeira confiança, e ela tem a confiança em mim. E tenho confiança nela. Tenho confiança em seu amor que jamais diminuirá. Tenho confiança em seus sacrifícios que não me rejeitará jamais nada do que quero. E tenho toda a confiança de que posso cumprir meus desígnios. O abandono em mim diz que me dá liberdade e sou livre de fazer o que eu quero. E eu, confiando a ela, manifesto meus mais íntimos segredos. Por isso, minha filha, quero-te toda abandonada em meus braços. E quanto mais abandonada em mim, mais sentirás meu abandono em ti. Aí ela respondeu: meu amor, como posso abandonar-me em ti se me foges? E Jesus acrescentou: o abandono só é perfeito quando me vês fugir. Quando me vês fugir, abandonas-te mais. Isto não me dá lugar para me deixar fugir. Antes me ata mais. Então, o abandono que ele fala, não é abandono nele, você pensa assim, Jesus, fica aqui, sentadinho aqui, que eu vou ficar abraçado aqui com o Senhor. Me abraça e eu vou ficar aqui abandonado no seu braço e não vou sair daqui. Eu abandono na vontade dele. Na vontade dele. Ele está permitindo que você sofra, você sofre. Ele está permitindo uma alegria, você se alegra. Ele está permitindo uma tristeza, ele está deixando, ele tá te comunicando o pensamento, por exemplo, das criaturas que querem ofendê-lo, e você sente na sua mente pensamentos das criaturas, entende, tem a consciência, ele te dá essa luz, você tem a consciência de que esse pensamento não é seu, é das criaturas.
E é Jesus que está sofrendo, você está sofrendo, é Jesus que está sofrendo, você está sem ar, é Jesus que está sem ar. Então você se abandona no que está acontecendo. Não é abandonar nos braços dele, literalmente, né? Entendeu? Ficar criando imagens na sua cabeça, imaginando o dia inteiro, imaginando que você tá, que Jesus tá com você, que você tá no colo dele, como esse bebê que eu falei. Assim, literal. Pensar, eu tô no colo de Jesus, tô deitada lá como um bebê, eu sou um bebezinho prematuro, um feto ali bem pequenininho, e Jesus tá comigo na mão, assim, no colo dele o tempo todo, e eu vou pensar isso o dia inteiro, eu vou ficar pensando nisso, que eu tô assim, então eu tô abandonada nele, criando esse pensamento, sabe? Gente, é complicado, às vezes a gente pensa que é assim, e fica imaginando mesmo, você fica imaginando isso na sua cabeça. E aí você não consegue prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Que o abandono que ele quer é você se abandonar no que está acontecendo, na vontade dele. O que está acontecendo na sua vida é a vontade dele. E você se abandona nessa vontade dele. É tudo que acontece. Você se abandona. Eu não quero saber de nada. O Senhor está permitindo que isso aconteça. Está desse jeito. É a sua vontade. Então, eu me abandono de mim mesma, eu não quero a minha vontade, o que está acontecendo é a sua vontade, então eu aceito, eu me resigno, eu vou surfar nessa onda desse sofrimento. Só sofrimento, assim, de pensar que vai acontecer uma coisa, o que está acontecendo no seu dia. Ah, hoje eu tenho que trabalhar até mais tarde, então eu me abandono, aceito, Senhor. Hoje meu filho amanheceu doente, aceito, Senhor, me abandono na tua vontade. Eu vou ter que ficar, essa semana passada eu fiz uma cirurgia na boca. Vou ter que ficar uma semana sem falar nada. Me abandono, Senhor. Amém, Senhor. Eu aceito, eu me resigno, não vou ficar revoltada com isso. Mas como assim, Senhor? Eu vou ficar em casa uma semana e eu poderia tanto fazer mais vídeo, fazer mais, estudar mais e fazer mais vídeo. Eu vou ficar em casa, eu trabalho tanto, aí agora eu vou ficar em casa e eu não vou poder falar, Senhor? Como assim isso? Eu queria ficar em casa, mas eu queria falar o dia inteiro. Eu queria fazer vídeo o dia inteiro. Não, Michelle, você vai ficar calada. Você não pode falar. Você vai ter que ficar em casa, não vai trabalhar, igual você trabalha o dia inteiro. Mas você vai ter que ficar calada, sem abrir a boca para falar nada, porque você não pode falar por causa do o dentista que falou, né? Então eu vejo a vontade de Deus no que ele pós-operatório, tá escrito lá, não falar, não comer isso, não fazer aquilo, no repouso. Então eu vejo ali a vontade de Deus e me abandono. Senhor, tá bom, eu vou ficar quietinha, calada. E o dia que ele falar, pode falar, abrir a boca quando você quiser. Aí eu vou falar. É isso que é abandonar-se nos braços e confiar em Jesus. Não é ficar imaginando, criando coisas na sua cabeça. E é complicado, porque às vezes nossa vontade, ela vê tudo distorcido. Então, a gente tem que entender. Pede, Senhor, eu quero os seus pensamentos, né? Como ele falou. Então, eu quero pensar, eu quero entender o que o Senhor está falando. O Senhor está pensando nisso, né? O Senhor está falando isso, é um pensamento dele que ele colocou em palavras. Eu quero entender o seu pensamento, eu quero receber esse pensamento na minha mente. Então, eu quero entender o que o Senhor está falando aqui. Filha, abandona-te em meus braços e confia em mim. O que significa isso, Senhor? Me fala, coloca esse pensamento seu na minha cabeça para eu entender tudinho que o Senhor está falando. Então, eu entendi que ele está falando isso. Abandonar na vontade dele. Né? E aí ela falou, meu amor, como posso abandonar-me se tu foges? Aí se você, né? Aí ela falou, se você foge, você não tá aqui, eu não te vejo, então como é que eu vou me abandonar em ti? Então se a gente for fazer igual a Luísa, pensar igual a ela, a gente não vai se abandonar nunca em Jesus, porque a gente não vê ele. Não vê. Eu não vejo, não ouço voz, não sinto cheiro de nada, então como é que eu vou me abandonar? Ele foge, eu não vejo, ele tá lá escondido lá no fundo da alma, no esconderijo, ele tá lá quietinho, deixa ele quieto.
Aí ele falou, então, o abandonar perfeito é você sentir se ele está te permitindo uma privação, você se abandona e aceita. Então, não era, eu peguei esse trecho para ler uma parte específica, que eu acho que é essa próxima aqui. Depois ele adicionou, minha filha, aqui, ó, essa parte aqui que era o foco para a gente entender esse trecho lá do volume 12. Minha filha, a vida, ajuda a gente a entender. A santidade consiste em 2 atos. A vida, a santidade consistem em 2 atos. Deus em dar sua vontade e a criatura em recebê-la. Olha só. A santidade consiste em 2 atos. Deus dá a vontade dele e a criatura recebe a vontade dele. E depois que formou a vida em si daquele ato de vontade divina que recebeu, dá-o de novo como ato de sua vontade, para recebê-la de novo, dar e receber e dar. Nisto está tudo. Nisto está tudo. Você recebe de Deus a vontade dele, os pensamentos dele, o amor dele, e age de acordo com isso que você recebeu. Então você vai falar de acordo com a palavra que Deus te deu. Você vai agir, vai trabalhar, vai fazer o que você tiver que fazer. Com essa luz que você recebeu, com a vida, a força, a santidade, o amor de Deus. Você vai devolver tudo. Tudo que sai de você vai ser vontade de Deus. Deus não poderia dar demais que seu ato contínuo de sua vontade à criatura. Ele não pode te dar mais do que isso. Mais do que a vontade dele. A vontade dele já é tudo. A criatura não poderia dar mais a Deus, porquanto a criatura é possível que sua vontade divina recebida nela como formação de vida divina. A criatura não pode dar mais para Deus do que a própria vontade dela, do que receber a vontade de Deus e dar de novo a vontade de Deus. É o máximo que a criatura pode dar para Deus. Porquanto é possível a criatura receber de Deus, entender o que Deus quer, tentar entender, receber dele o pensamento e devolver os pensamentos dele. Deste modo, dar e receber e dar. Meu Fiat divino toma o domínio e aí forma seu reino. É isso aqui, ó. Deste modo, dar e receber. Dá meu Fiat. Dá a minha vontade para a criatura receber minha vontade e me dá de novo a minha vontade. Meu Fiat divino toma o domínio e aí forma seu reino. Seu reino. Aí ele vai explicar aqui como que é o reino na alma, que ele sempre fala. O reino da divina vontade é formado na alma. Na alma. Aí aqui que ele explicou isso aqui, eu achei muito interessante. Obrigado, Senhor. Meu Fiat toma o domínio e aí forma seu reino. E todo o interior da criatura forma como o povo do reino da divina vontade. Olha aqui, que interessante. O interior da criatura forma como o povo do reino da divina vontade. Ontem eu escrevi esse trecho no grupo e partilhei, só que não estava gravando um áudio e o áudio não saiu. E aí eu entendi isso aqui na hora, vamos ver, Senhor, me ajuda a lembrar o que o Senhor falou, então me explica, né? A inteligência, olha só, imagina que a sua alma é um reino. Ele está falando que a nossa alma é um reino. Uma cidade, pense numa cidade. Nessa cidade tem um rei e tem um povo. Pensa numa cidade bem bonitinha, bem linda. Cidade onde tem um rei e tem um povo. É linda porque aqui esse rei é Deus. E todo esse povo é fiel ao rei que é Deus. A cidade tem as pessoas, né, os moradores da cidade, que são os súditos obedientes ao rei. E quem são essas pessoas que moram nessa cidade? A cidade sua alma. A cidade sua alma. Quem são essas pessoas? Sua inteligência. Cada pensamento seu é uma pessoa. Cada desejo seu é uma pessoa. Cada vontade que você tem é uma pessoa. Cada obra que você faz, que você tem vontade de fazer e faz, é uma pessoa. Então, tudo que você faz, tudo que sai de você, cada batida do seu coração é uma pessoa. Pensa assim.
Cada respiração sua é uma pessoa. Cada olhar seu é uma pessoa. Cada sorriso seu é uma pessoa. Cada palavra que sai de sua boca é uma pessoa. Então, essa cidade está povoada. Tem muita gente nessa cidade. Porque pensa tanto de pensamento que sai da sua mente. Cada conexão neural lá dos seus neurônios é uma pessoa. E todas essas pessoas, a vida dessas pessoas, todas elas são obedientes a Deus, ao Rei, que é Deus. Todas. Então, todos os seus pensamentos são obedientes ao pensamento divino. Todos os seus desejos são os desejos do próprio Rei. O Rei fala, eu desejo que você agora perdoe aquela pessoa que está te ofendendo. E você fia-te. Todos os seus desejos, todas as suas obras. Aí o que você faz, por exemplo, você trabalha, né? Você vai lavar sua louça, vai lavar sua roupa. Você faz aquele trabalho, usa suas mãozinhas, pensando que é a vontade de Deus, que é a vontade do Rei. Então, a sua obra que é uma pessoa, pensa no reino, não esquece disso. O reino a sua alma é um reino e cada coisinha que você faz é uma pessoa. E todas essas pessoas só fazem o que o Rei quer. Então, você lava a sua louça pensando, é Deus que quer, é a vontade dele, porque você está nesse estado, você é casado, você é dona de casa e tem uma ordem a ser mantida na casa e é a vontade dele que te colocou ali e você segue o plano dele. Você trabalha fora, é a vontade dele, o seu emprego é a vontade dele. Então, tudo que você faz nesse trabalho, nesse emprego que você tem, é a vontade dele. Cada ato que você faz lá é um povo, é uma pessoa que tem vida, que recebe vida desse Rei. Esse Rei, ele é a fonte da vida. E é a vida de cada obra sua, de cada pensamento, de cada coisinha que você faz, de cada respiração sua, vem dele. Então, aí ele fala aqui, a inteligência. Povo fiel que se gloria de ser dirigida pelo soberano comandante do Fiat divino. E a multidão dos pensamentos que se estreitam em torno e ambicionam conhecer sempre mais. A multidão dos pensamentos que se estreitam em torno e ambicionam conhecer sempre mais e amar o grande Rei, que se senta como um trono no centro da inteligência da criatura. Pensa aqui. A inteligência. Povo fiel que se gloria de ser dirigida pelo seu. Pensa que a sua inteligência é um monte de gente que está em torno do Rei. Está ali em volta dele. É a multidão dos seus pensamentos, né? Cada pensamento seu como se fosse uma alma, uma pessoa que tem vida. E essa multidão de pessoas, de pensamentos, se estreitam em torno. Está sempre lá perto de Deus, perto do conhecimento dele. E ambicionam conhecer sempre mais e amar o grande Rei. Deus está no centro da sua inteligência. Que você está sempre cortejando os pensamentos divinos, a palavra de Deus, para poder conhecer sempre mais. E amar sempre mais esse grande Rei, a sabedoria dele, os pensamentos dele. Então, isso quer dizer que a sua inteligência é um povo fiel. A sua inteligência está sempre submetida, cortejando a inteligência divina, a mente divina. A sua mente está em contínua adoração à mente divina. É um povo fiel, obediente. Os seus pensamentos é como um povo fiel e obediente. É como se cada parte sua fosse um grupo de pessoas nessa cidade. Então, a sua inteligência é um grupo de pessoas. E a sua inteligência, esse grupo de pessoas, uma família, vamos pensar que é uma família. Essa família toda serve ao Rei, é fiel ao Rei. Todos os seus pensamentos são para Deus. E você só quer pensar no que ele pensa. E você fica cortejando, sempre cortejando o Rei. Quer dizer, estudando. Está estudando o tempo todo, está lendo o tempo todo, está interessada em ouvir o que pertence a ele, a inteligência dele. Aí outra família, os desejos. Outra família, os afetos. Outra família, os batimentos que saem do coração. Aumenta o número ao povo do meu reino. Então,
pensa que seus desejos é outra família. Todos os seus desejos estão cortejando os desejos do rei. Toda a sua família, a família Desejos é fiel ao rei. Então, tudo o que você deseja é o que Deus deseja. Você corteja os desejos dele. Você quer saber o que o Senhor quer? É o que eu quero. Então, aí você sempre fala, Fiat, o seu desejo sempre é o desejo de Deus. Ele infunde em você ele te comunica os desejos dele e você quer os desejos dele. Os afetos que você gosta, que você se atrai, é o que ele se atrai. Os batimentos que saem do seu coração. Você está viva para ele, você quer só ele. Então, os batimentos do seu coração é outra família que é fiel, que só quer viver para o rei. Está sempre em adoração ao rei. Aumenta o número ao povo do meu rei. Então, é como se fosse tudo que você tem, sua inteligência, sua memória, sua vontade, seus desejos, suas obras, suas palavras. Cada um é uma família. E cada pensamento seu é um membro da família da inteligência. Cada desejo seu é um membro da família desejo. Então, Deus tem um povo numeroso dentro da sua alma. Todos os seus desejos, seus pensamentos, seus afetos, seus batimentos cardíacos para Ele. Sua respiração. Como se reúne ao redor do seu trono. Estão todos atentos para receber as ordens divinas, tá vendo? Todos atentos. A sua alma fica sempre atenta para receber o desejo de Deus, para entender o que Deus quer e fazer o que Ele quer. Nas coisas mais simples. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim nesse dia? Não é só nas decisões importantes, assim, coisas que você tem que decidir que não tá na sua rotina do seu dia a dia. Não, é tudo. Você coloca na presença de Deus e leva para Ele o que o Senhor quer de mim. E ele fala, você não precisa ficar toda hora perguntando assim no seu pensamento, o que o Senhor quer? Você tá sempre com essa vontade acesa. Eu quero o que o Senhor quer. Então, Ele sempre tá falando o que Ele quer. E você entende que é o que Ele quer no seu pensamento. Então, por exemplo, esses dias eu tava... Vem um pensamento assim, você tem que procurar... vem um pensamento, uma lembrança assim, procurar escola para os meus filhos pro ano que vem, porque a escola deles, a que tem aqui pertinho de casa, é o último ano para eles, não tem mais série para eles. Eu vou ter que procurar outra. E aí ficou vindo esse pensamento, Senhor, eu entendo que é Deus falando comigo, procurar a escola, já planejar antes, tem que ser antes, não pode ser assim, no último dia do ano você já procura, não, tem que ser antes. E eu fui procurar, Senhor, eu vou falar com meu esposo, porque ele sempre tem um plano de Deus. O homem como sacerdote do lar, como guia. E você obedece. E obedecendo ao seu esposo, você está obedecendo a divina vontade, ao rei. E aí eu falo com meu esposo. E ele, vamos olhar, vamos ver tudo, vamos visitar. Eu sei que eu tenho que visitar as escolas. Meu tempo é bem corrido, né? Assim, eu passo o dia inteiro fora, eu chego em casa só à noite, as escolas estão fechadas aqui perto. Mas aí essa semana que eu tava de atestado, que eu tava indo pro dentista, eu passei perto de uma, eu tava passando assim, de carro, né? E tinha um muro de uma escola, assim. Eu vi que era uma escola que tava desenhos, assim, lápis, assim, um muro de lápis de cor. E aí eu vi lá, onde Cristo é o nosso centro. Uma escola falando isso. Onde Cristo... Quer ver? Vou até ler aqui como tá o slogan da escola. Eu não vou lembrar direitinho. Onde Cristo é o centro do nosso ensino. Tava no muro assim da escola. Onde Cristo é o centro do nosso ensino. Aí eu entendi na hora, eu falei, nossa, é aqui que o Senhor quer que eu venha. Eu vou vir aqui visitar. E eu fui lá visitar a escola. Meu Deus, a coisa mais linda do mundo. A escola católica, pequenininha, perto da minha casa. Porque tem escola católica aqui, muitas, mas são muito grandes, assim, bem grandes, assim. E meu filho tá numa escola muito pequena.
E eu queria uma escola aqui mais perto de casa. Aí veio assim, meu Deus, que coisa incrível, obrigada. Eu entendi, era a de Deus, né? Ele me mostrou uma escola muito linda. Tem missa lá, tem capela lá, tem adoração, as crianças adorando Jesus, a coisa mais linda. O padre vai lá, leva Jesus, faz procissão com o Santíssimo, com as crianças chegam pertinho, a coisa mais linda. Fiquei encantada. Então vem esses pensamentos dessas coisas para você decidir em qual escola colocar seu filho. O que você tem que fazer a cada passo. Não é só você chamar Deus para poder decidir qual emprego, sabe, uma coisa assim muito importante, assim, uma decisão muito importante na sua vida, que vai mudar o rumo da sua vida, né? Com quem você casa, qual trabalho você vai, sei lá, não, é cada passinho no seu dia você coloca, é o que ele está falando aqui, o povo numeroso do meu reino, o seu desejo, a sua vontade em cada passo. Da hora que você acorda, não só até seu sono, você fala, eu quero dormir em tua divina vontade. Então, o seu pensamento, os seus sonhos, a sua respiração, tudo, não é só. De vez em quando você vai lá e pergunta para Deus o que ele deseja. Não é o tempo todo. Você fica com essa vontade acesa, esse desejo perene de sempre fazer o que ele quer. Como se reúne ao redor de seu trono, estão todos atentos para receber as ordens divinas, tá vendo? Tudo está atento para receber as ordens divinas. Seu desejo, seu passo, o que você vai fazer com a sua mão? Como você vai usar a sua mão para fazer o quê? Para lavar a louça? Para escrever? Vou usar minha voz para quê? O que eu vou falar? Tudo você quer receber de Deus. E por ainda a vida para segui-las, para seguir essas ordens. E às vezes é uma coisa complicada, que você entende que Deus coloca diante de você e você põe a vida para seguir as ordens dele, para fazer o que ele está pedindo. Que povo obediente e ordenado é o povo do reino do meu Fiat. Não há discussões, não há divergências, senão toda esta multidão de povo do interior desta afortunada criatura querem uma só coisa. E como exército armado se põe na fortaleza do reino de meu querer divino. Esse povo ordenado é os seus pensamentos, os seus desejos, a sua inteligência. Tudo o que você faz é esse povo ordenado que forma o reino do Fiat divino na sua alma. Não há discussões. O seu desejo o seu desejo, os seus afetos não brigam entre si. Tudo está para a vontade divina. É o que Deus quer. Para todos. Para tudo na sua alma é o que Deus quer. Você só pensa o que Deus quer, você faz só o que Deus quer. Não existe assim, meu pensamento quer uma coisa, mas as minhas mãos e meus pés querem outra. Eu queria ser paciente. Eu queria, por exemplo, viver a santidade, mas a minha carne não quer. Então eu queria viver a santidade, mas eu tenho que estudar, então meu corpo não se levanta de manhã para estudar, por exemplo. Eu até quero estudar, eu até quero me aprofundar nesses conhecimentos. Eu tenho essa vontade no meu pensamento, eu tenho esse desejo no meu pensamento, mas o meu corpo não vai junto. Então eu não consigo, o meu corpo, ele parece que ele tem vida própria e ele não consegue levantar da cama cedo e me obedecer meu pensamento. Entenderam? Eu até quero, mas é para falar, é para partilhar. Jesus está pedindo para partilhar, Deus está pedindo para a gente divulgar isso. Eu não consigo, a minha voz não sai quando eu vou pegar o celular, minha voz não sai minha voz. Então ela não me obedece, parece que ela tem vida própria, meu cérebro, minha cabeça parece que tem vida própria. Eu quero uma coisa, eu quero, de todo meu coração eu quero, mas a hora que eu vou pegar, eu não consigo. Minha mão parece que não me obedece, ela não pega o celular e manda e começa a gravar o áudio, uma coisa assim. Tem uma luta dentro de mim, porque eu quero uma coisa, a minha vontade quer. Eu falo que eu quero, eu falo para Jesus que eu quero, mas não sai, eu não consigo, isso não se torna um ato. As minhas mãos não colaboram, minha inteligência não colabora, meu cérebro não funciona, não sai. Então você fica essa briga.
Mas na divina, esse povo que vai se formando, quando Deus reina em tudo, na sua inteligência, em tudo, ele senta e reina em tudo, em todo o seu interior. E aí você quer e acontece. Você quer uma coisa, por exemplo, você quer estudar. Para estudar, você vai precisar de... Você vai usar suas mãos para pegar o computador, ligar. Gesticular, a gente fala gesticulando, né? Você vai usar seus neurônios para poder entender. Você vai usar sua visão. Você vai usar as cordas vocais para falar. Você vai usar um monte de coisa no seu corpo inteiro vai participar desse ato. Então tem que estar tudo em acordo para fazer o que você quer. Se só sua vontade quer, você só usa só, eu quero, mas o corpo todo não participa, não vai sair. Tem que ter energia, seu corpo vai ter que levantar da cama mais cedo para fazer isso. Então não tem nesse povo, tudo no seu interior está nessa mesma intenção. Então ele todo colabora, todo mundo vai junto. Ninguém quer ficar. Eu quero, o pensamento quer, a vontade quer, mas o corpo quer ficar na cama, porque ele tá cansado. Né? Tipo assim. Então, quando o interior da criatura se converte todo em meu povo, tá vendo? Todo o interior da criatura se converte todo em meu povo, sai fora do interior e aumenta o povo das palavras. Então, sai do interior. Quando o interior, olha só, quando todo o interior está para Deus, para as ordens divinas, sai o povo do interior. Aí esse sai fora do interior e aumenta o povo. Então, o que você deseja no interior se converte em atos e fatos. Você não só fica pensando, eu queria na vontade divina, você fala dela. Então, o que está no seu pensamento sai de você e se torna palavra, obra, passo. Pode-se dizer que cada ato que forma este povo celestial contém a palavra de ordem escrita com caracteres de ouro. Lei de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus que eu estou seguindo. Você está vendo palavras saindo da minha boca, mas aqui está todo um povo, meu interior e no exterior, que é o ato. Tudo está escrito, lei de Deus, vontade de Deus, desejo de Deus. Tudo que está acontecendo aqui é todo um povo armado no exército para fazer a vontade de Deus, para seguir as ordens de Deus, ordem divina. É a ordem divina o que eu estou fazendo. Tá aqui sentado nesse horário é ordem divina, ele quer isso, e eu, com todo o meu interior que quer a mesma coisa, estou aqui. Quando esta multidão de povo se move para exercitar cada um seu ofício, tá vendo? Quando essa multidão de povo se move para cada... A gente está aqui fazendo um ato. Então tem todo um povo aqui se movendo. Como eu falei, as minhas mãos estão... Quem que está aqui nesse ofício? Eu não é só uma coisa em mim que está agindo para eu poder conseguir estar aqui falando e fazendo esse vídeo. Não, tem eu estou inteira aqui, toda, meu pensamento, meus neurônios, meu batimento cardíaco, meu coração está aqui trabalhando, minha mente, minha respiração, minhas mãos estão se movendo, os músculos do corpo, tudo está aqui colaborando para esse ato. E quando esta multidão de povo se move, colocam em frente a bandeira com o emblema Fiat, seguido das palavras escritas de viva luz. Pertencemos ao grande rei do Fiat Supremo. Então, todo o meu interior está aqui. Pertencemos ao grande rei do Fiat Supremo. Estou aqui fazendo esse ato. A gente está numa missão, que é fazer esse ato de divulgar o livro do céu. Vê então, cada criatura que se faz dominar por meu querer forma um povo para o reino de Deus. Cada criatura é um povo para o reino de Deus. Deus vê a gente como um povo. Cada criatura é um povo. E esse povo é formado pelos pensamentos e tudo. Pelos afetos, pela vontade. Por todo o seu interior. E pelo que sai desse interior. Que é o que sai do seu interior. O que sai do seu exterior é uma emanação, um fruto do que está no seu interior. Se a palavra que você está falando é o que está no seu coração, é o que está no seu pensamento. Então, se o seu pensamento recebe vida dos pensamentos de Deus, vai sair palavra de Deus. A palavra que vai sair vai ser de Deus.
Então, aí dá para entender melhor isso aqui. Quando a alma vive em tudo o que faz em meu querer, eu a sinto por toda parte. Sinto-a na mente, seus pensamentos correm nos meus. Porque ela está cortejando sempre os pensamentos divinos e pensando no que Deus quer. E como eu difundo a vida da inteligência nas criaturas, ela se difunde junto comigo nas mentes das criaturas. Ele leva esses pensamentos na consciência das criaturas, das pessoas, das outras criaturas, passado, presente e futuro. Ele é a vida de todos os pensamentos. Deus é a vida de todos os pensamentos. A pessoa só está viva porque Deus está mantendo ela viva. E Ele sempre quer que todas as almas pensem no que Ele está pensando, que todas as almas recebam os pensamentos dele. E você está junto com Ele, levando esses pensamentos para todas as criaturas, se difundindo junto com Ele nas mentes das criaturas. Então, quando a gente está aqui conversando, pensando juntos, Ele leva esses pensamentos na consciência de todas as criaturas, sobre a vontade dele, sobre tudo que a gente está falando aqui. E quando vê que me ofendem, ela sente minha dor. A gente vê as ofensas, quando a gente vê qualquer coisa, né, que as criaturas estão fazendo, a gente olha tudo com os olhos de Deus e sente que ele está sendo ofendido e sente a dor dele. Sinto-a em meu coração, mas bem sinto um batimento em dois em meu coração. E conforme meu amor se derrama nas criaturas, ela se derrama junto comigo e ama comigo. Você ama todo mundo. Ele ama todos, ele se derrama em amor por todos e você ama todos junto com ele. E se não sou amado, ela me ama por todos para me corresponder e me consola quando você vê que Deus não é amado, que ele está sendo ofendido. Você pede perdão por todos e ama e consola ele. Você entende que ele não está sendo amado e as criaturas não correspondem e você tem uma vontade de amar em nome delas. Você fala, eu te amo, Senhor, em nome delas. Você fica nesse vivendo, tipo assim, você quer fazer no lugar das pessoas o que elas não fazem por Deus. Você quer que ele encontre em você tudo que ele não encontra nos outros, para poder consolar. Porque ele quer o amor de todos e ele não recebe. Em meus desejos sinto o desejo da alma que vive em meu querer. Em minhas obras sinto as suas em tudo. Assim pode dizer que vive de mim às custas de mim. Meu amor, tu fazes tudo por ti mesmo, não tem necessidade de criatura. Por que então ama tanto a criatura que vive? Por que ama tanto que a criatura vive em ti e do teu querer? Claro que não tem necessidade de nada e faz tudo por mim mesmo. Mas o amor para ter vida quer ser o desabafo. O amor só acontece entre dois, como ele falou, né? A santidade, a vida, é dar e receber. É Deus dar a vontade dele e receber o ato da criatura que teve vida nessa vontade dele. É isso que é o amor desabafar. Não tem, é dois, é sempre em dois, como ele falou aqui, ó. Minha filha, a vida, a santidade consiste em dois atos, Deus em dar e a criatura em receber. Se só existe a parte de Deus dar e a criatura não recebe, não acontece aqui, ó. A santidade consiste em Deus dar a vontade dele e a criatura em receber a vontade dele. E depois que formou a vida em si daquele ato de vontade divina que recebeu, dá-lo de novo como ato de sua vontade. Para recebê-la de novo, dar e receber e dar. Nisto está tudo. Deus não poderia dar mais do que seu ato contínuo de sua vontade à criatura. E a criatura não poderia dar mais do que receber essa vontade e dar de novo a vontade dele. Então não tem isso, sabe? Não é uma via de mão única, só Deus dá a vontade dele e a criatura não receber e não corresponder. O amor é sempre entre dois. Claro que nada tem necessidade, faço tudo por mim mesmo, mas o amor para ter vida quer ser o desabafo, quer outro ser para ser amado. O amor quer amar. Não tem como o amor não ter a quem amar, entenderam? Então, a criatura foi criada justamente para isso, que ele falou aqui, ó. Supõe um sol que não tem necessidade de luz porque tem suficiente para si e para os demais, que é Deus nesse sol.
O sol é Deus, é a figura aqui de Deus. Ele tem suficiente para si e para todos. Mas havendo outras pequenas luzes, apesar de que não tem necessidade, as quer em si como companhia. Ele quer a criatura como companhia. Ele quer ter esses pequenos sóis como companhia. Para desafogar-se, para engrandecer essas pequenas luzes, para se doar. Ele é cheio demais, ele é rico. Rico, rico, ele quer doar, quer amar, quer doar. E o amor é doar. Para desafogar-se, para engrandecer-se as pequenas luzes. Que injúria não fariam as pequenas luzes se o rejeitassem? Que injúria que a alma faz quando não quer receber essa vontade de Deus? Porque ele falou, a santidade consiste em Deus dar a vontade dele e a criatura em receber. E devolver a vontade dele, dar e receber e dar. E ficar esse contínuo fluxo de vontade divina sendo doada, recebida e dada de volta. Que injúria não receber a vontade de Deus? Não colocar como vida, a vontade de Deus como vida de cada pensamento seu, que é esse polo do reino. Cada pensamento seu receber vida, receber alimento de Deus. E você pensar como Deus pensa, amar como Ele ama, sofrer como Ele sofre, se doar como Ele se doa, não pensar em si mesmo como Ele não pensa, ser como Ele. Que injúria não receber a vontade dEle, porque recebendo a vontade dEle, isso é real, você perdoa, você ama como Ele ama. A gente continua uma criatura limitada, mas você percebe que você muda. Você recebe força, como ele falou no texto da escola, força. A criatura é pequena e forte, forte no amor, forte na dor, forte. Porque ela recebe vida, alimento da mãe divina, que é a divina vontade. A minha filha. A vontade, quando está sozinha, é sempre estéril. Você quer fazer algo, tem uma vontade de fazer, mas não tem quem recebeu o que você vai fazer. A vontade, quando está sozinha, é sempre estéril. O amor isolado define e se apaga. A nossa vontade sozinha, ela é estéril. Ela é estéril porque ela só pensa nela mesma, a vontade humana. Ela é estéril, ela não ama. Ela não se doa, ela não faz nada. Ela só faz, como Jesus estava explicando. Ela só faz se ela vê algo, ela até faz o bem, mas se ela vê que vai ter uma recompensa, se ela vê que a pessoa vai agradecer, se ela vê que tem um fruto, né? Tipo assim, eu vou fazer o bem, eu só vou fazer uma coisa se eu ver que vai dar resultado. Por exemplo, eu só vou fazer esse vídeo aqui se tiver pelo menos uma pessoa comentar alguma coisa, se eu ver que tem alguém ouvindo, se eu ver que as pessoas colocaram um like, se eu ver que a pessoa tá comentando o que eu falei, aí eu faço. Mas se eu não ver que alguém tá lendo, tá ouvindo, tá me prestando atenção, tá me elogiando, tá reconhecendo o que eu tô fazendo, eu não vou fazer. Então é estéril. Você só faz o bem se tiver uma recompensa? Isso não é amor, isso não é o bem divino. Deus não é assim. O sol está nascendo todo dia, apesar do ser humano nem olhar, nem saber que foi Deus que fez o sol, que Deus que criou o sol e que ele está ali para sustentar a vida na Terra. Tem gente que não para pensar isso nunca, vai morrer sem dar um agradecimento a Deus pelo sol. E o sol deixa de nascer para essa pessoa? Deus manda a chuva para todo mundo. Ele não recebe agradecimento às vezes de ninguém daquela cidade onde está chovendo. A pessoa às vezes reclama, está chovendo demais, ou está sol demais. Ele às vezes não recebe um agradecimento de ninguém da cidade. E ele para de mandar chuva? Não. Manda do mesmo jeito. Isso é amor. Isso é divino. Isso não é vontade estéril. A vontade dele é fecunda, ama, transborda em amor, doa, sem pensar em nada. E a vontade humana, ela é estéril. Ela não faz o bem se não tiver uma recompensa, se não tiver um reconhecimento, se não tiver um louvor, se não tiver um agradecimento. Eu não faço nada aqui em casa não, porque ninguém reconhece mesmo. Eu não vou lavar a louça aqui não, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, ninguém me dá um obrigado, ninguém olha pra mim, então não vou fazer. Eu não vou fazer nada no meu trabalho não, porque meu chefe não me dá aumento mesmo. Eu vou fazer aqui o mínimo do mínimo possível, porque ninguém olha pra mim, ninguém me agradece, ninguém olha, ninguém reconhece meu trabalho, então eu não vou fazer nada. A partir de hoje, só pensa em si mesmo. Não pensa no bem, não pensa de forma universal e ampla, não abre a mente, pensa assim, o meu trabalho é importante.
eu faço está fazendo chegar uma comida lá na mesa, uma pessoa que está lá, como eu trabalho no correio. O trabalho que eu faço aqui está fazendo o caminhão do correio tá funcionando, a gasolina tá lá no tanque lá do caminhão, e essa gasolina vai fazer o caminhão rodar, e ele vai entregar um remédio. No caminhão tem uma encomenda, um remédio para uma pessoa que tem câncer, que precisa daquele medicamento naquele dia. Então é importante, o que eu estou fazendo está refletindo lá na frente. O que eu estou fazendo aqui está fazendo as coisas andar. Então a cartinha, uma mãe mandou uma carta para um filho lá no interior do Pará, e lá no interior lá da Amazônia. E o carteiro vai ter que entregar, vai mandar uma carta, uma correspondência, um documento muito importante para uma pessoa que mora lá no seu nome, lá no Amazônia, que o carteiro vai ter que atravessar de balsa. Ele vai ter que pegar um barco para entregar essa cartinha, esse documento, e vai ser entregue. Mas se o meu trabalho não for feito, eu não fizer o que eu tenho que fazer aqui, o barco não vai estar lá na hora que o carteiro chegar para entregar a carta. O barco não está lá. Se eu não fizer meu trabalho direito, vai falhar. Esse barco não vai estar lá, então não vai entregar. Então a pessoa pensa, você pensa lá na frente, você não faz por quê? Por causa de salário, por causa de satisfação pessoal, você faz porque tem que fazer, porque é o correto. Porque você está fazendo um bem, você está amando, você está se doando. Deus é assim, ele se doa inteiro, todo. O amor isolado define-se e apaga. O amor isolado é amor próprio. Você só pensa em você. Você só pensa em você. Só tem amor próprio. Você não ama ninguém, você ama a si mesmo. Isso definha e apaga. E eu amo tanto a criatura que a quero unida com minha vontade para fazê-la fecunda, para dar-lhe vida de amor, para amar como eu amo, para se doar como eu me dou, para ser como eu. Eu quero dar minha vontade para a criatura ser como eu, para ser uma cópia minha, para ser como eu sou, para amar como eu amo, para perdoar como eu perdoo, para fazer o bem sem ficar esperando nada em troca. Igualzinho Deus. E nisto eu encontro o meu alívio de poder dar o que eu sou, de doar, de me doar, de formar esses pequenos sóis. Porque só para desabafar no amor criei a criatura, para me doar. Não para outra coisa. E por isso é todo o meu empenho. E ele quer dar o que ele é e receber. Ele olhar para você e ver uma imagem dele, que ama como ele ama. Por isso é todo o meu empenho. Isso, amém, filho. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.